capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Quem pegou a Santa Ceia já? Quem pegou? É para todos pegar, viu, igreja? Já vou explicar para você agora quem pode e quem não pode. Amém? Se você... 1 Coríntios, capítulo 10. Bem rápido. Vou ver se em 10 minutos eu consigo resumir para você. E a gente vai participar da Santa Ceia. E depois nós vamos fazer o batismo. Em nome de Jesus. Esse Deus é maravilhoso, é isso. Você vê como é que Deus, ele vê o coração da pessoa. Ele não vê qual é a sua posição social, não vê qual é os seus recursos. Ele apenas vê o que? Coração. Coração. Se você se aproximar de Deus, Deus, ele vai se aproximar de você. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Quem achou 1 Coríntios capítulo 10? Levante a Bíblia para o alto. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar falando ao coração de cada pessoa através da tua palavra agora. Como o Senhor já falou através dos testemunhos, como o Senhor já falou através dos louvores, que o Senhor possa, ó Deus, falar agora e confirmar tudo que o teu povo precisa através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Olha o que disse aí, ó. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A oportunidade foi dada só para Moisés? Foi dada só para Josué? A oportunidade que Deus queria dar naquele momento, a oportunidade era para quem? Para todos aqueles que quisessem se aproximar de Deus. Se você está aqui hoje, qual é um dos maiores motivos? A salvação. E para que você tenha certeza da sua salvação, você tem que se aproximar de quem? De Deus. E essa oportunidade é dada tanto a católico, a espírita, aquele que não tem religião, aquele que tem. Quem está entendendo? Deus, ele não faz acepção. Ele dá oportunidades para que todos venham ter vida. Quem está entendendo? Aí ele disse aqui, ó: tendo sido todos batizados. Tendo sido todos o que, igreja? Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o quê? O que ele estava querendo dizer para o povo? Que desde o momento quando Deus fez o mundo, fez a terra, fez os moradores, e quando o povo já estava atravessando o mar e estava sobre a nuvem, sobre a coluna de fogo, quem é que estava com ele ali? Jesus Cristo. Não é isso que ele está falando? Jesus Cristo já existia e já estava com Deus desde o princípio, para nos mostrar apenas que ele viria para salvar aqueles que quisessem. Para que eu venha ter certeza da minha salvação, o que eu tenho que ter no meu coração? A certeza de que eu amo a Deus e de que eu quero me aproximar dele com sinceridade, com fidelidade e com inteireza de coração. Quem está entendendo? Porque a pedra que era Jesus Cristo, ela podia servir tanto como pedra de tropeço, como também pedra para que o povo fixasse e colocasse a fé. Quem está entendendo? Pedra de tropeço para quem? Para aqueles que não querem ter compromisso, para aqueles que ficam sendo enganados, deixando-se enganar. Porque o que significa a Santa Ceia? Uma aproximação, um compromisso. Não importa se você pecou, se você errou, a oportunidade. Você está aqui hoje? Quem está aqui hoje? Levanta a mão. Você está aqui hoje? Se você está aqui, porque você está o quê? Diga: eu estou aqui hoje porque eu estou vivo. Se você estivesse morto, você não estava aqui. Estaria aqui, igreja? Então, se Deus te trouxe você aqui, é porque ainda em você tem vida.
E se tem vida em você, você é digno sim de participar da Santa Ceia. Mas, porém, precisa haver da sua parte o quê? Um arrependimento do pecado. Precisa haver uma humilhação da sua parte, para que essa pedra que se chama Jesus Cristo não venha a ser para você uma pedra de tropeço, como foi para muitos que ali estavam. Olha o que ele disse aqui, ó. Eles ficaram o quê? E a pedra era quem? Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus se agradou de todos? É todos que vêm na igreja que Deus se agrada? Mas é dada a oportunidade para todos? É ou não é, igreja? A oportunidade é dada para quem? Mas é de todos que Deus se agrada? Não, porque muitos continuam no pecado, continuam no erro, continuam não acreditando naquilo que Jesus, o objetivo maior de que foi que Jesus morreu na cruz, que foi para salvar a humanidade. Então Deus não se agradou deles. Olha o que ele disse aqui, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram o quê? Prostrados no deserto. Quantos são as pessoas que têm ficado para trás? Quantos são as pessoas que estão prostradas no deserto porque não têm dado ouvidos à voz de Deus? Como Jesus disse para aqueles próprios discípulos que estavam andando com ele, como está escrito lá em João 6,54, quando ele disse assim, ó, olha o que ele falou, ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida. Quem come da carne e bebe o sangue tem o quê? Mas qual é essa vida que o senhor está falando, pastor? A vida eterna. Era esta que era a vida que Deus queria conceder para o povo no deserto. Mas porém se desagradou de muitos, porque muitos não deram ouvido. Então ele disse, ó, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Então a Santa Ceia é para que você venha se arrepender, para que você venha se consertar com Deus, para que você venha se colocar totalmente à dependência de Deus. Porque muitos que estavam ali, dos judeus, que criam, que falavam que criam em Deus, foram os que mais murmuraram contra Deus, contra Jesus Cristo. Foram os que mais murmuraram. Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e murmuram? Quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e vão trocar essa oportunidade que Deus está dando pelo pecado, porque se acham incapazes de largar o erro, se acham incapazes de largar um cigarro, se acham incapazes de largar a bebida, o vício. Quem está entendendo, igreja? Se acham incapazes talvez de ficar participando de um baile funk, ou de um forró, ou de uma música secular. Há pecado, mas quem convence a pessoa do pecado? O Espírito Santo. Quando nós temos uma aproximação de fato e de verdade, Deus não condena você porque você fuma, porque você bebe, porque você faz isso ou faz aquilo outro. Ele condena sim quando você não tem interesse de se aproximar dele. Quem está entendendo? Porque era isso que Deus queria do povo no deserto, uma aproximação de fato e de verdade. Mas porém muitos, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Aí em Coríntios agora, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então o que ele quer de nós? Que nós não venhamos a cobiçar as coisas más. Quando nós tiramos de nosso coração essa cobiça, aí Deus, ele, através do Espírito Santo, ele faz morada, e nós venhamos a ter a certeza de que quando participamos do sangue e do corpo, nós estamos galgando degraus para a salvação da nossa alma. Quem está entendendo isso? Ele estava querendo se revelar para o povo, mas o povo não estava querendo isso. Ou será que você não tem desagradado? Como está escrito aqui, Deus não se agradou da maioria deles. Você faz parte da maioria ou da minoria que vai aceitar Jesus Cristo? Diga, eu faço parte da minoria. Por isso que aí a palavra de Deus fala, que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Nós temos que nos esforçar para fazer parte do quê?
dos poucos escolhidos. Nós temos que nos esforçar para estar sempre perto. Não importa, você vai largar de beber e de fumar pela força do seu braço? Não é nada. Tem pessoas que estão aqui que fumaram 20 anos, 30 anos, e hoje já não fumam mais, já não bebem mais. Por quê? Porque assumiram com Deus um compromisso de fato, de verdade. Reconheceram que sem Deus eles não seriam nada. Quem veio para a igreja e fumava? Deixa eu ver. Olha aí quantas pessoas, olha para você ver. E hoje as pessoas já não fumam mais. Pessoas que fumaram 20, 10, 30 anos, e aquele desejo foi removido. Por quê? Porque eles acreditaram que a pedra que se chama Jesus Cristo era uma pedra para que a fé fosse firmada, não pedra de tropeço. Quem está entendendo? Aí ele disse aqui no versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito. O que significa essa idolatria que Paulo estava falando através do Espírito Santo do povo? Quando você troca Deus por um cigarro, é idolatria. Quando você troca Deus por um copo de cachaça, é idolatria. Sim ou não, igreja? Quando você troca Deus por uma pedra de crack, é idolatria. Você está deixando de adorar Deus para adorar quem? O cigarro, para adorar bebida, para adorar pedra de crack, para adorar cocaína. Quem está entendendo? Isso tudo era idolatria. E o povo estava dessa maneira. Não só adorar aquelas imagens que eram esculpidas pela mão do homem, mas sim idolatria em todos os sentidos. Idolatria, quando você deixa de adorar Deus e adora o dinheiro, é idolatria, é avareza. Isso é idolatria também. Quem está entendendo? Aí ele diz aqui, ó, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Qual é essa serpente hoje em dia? Satanás, o diabo, que está tentando enganar muitas pessoas. Talvez você que está aqui hoje, o diabo, a serpente, já está falando com você: você não é digno de participar da Santa Ceia, porque você fez isso, isso. O diabo, ele é o quê? Acusador. Ele é acusador, e ele sempre vai acusar. De repente você pegou aí o cálice, ou você está pensando assim: eu vou participar porque o meu irmão está aqui do lado, e se eu não participar, vai ficar chato, vai ficar olhando para mim, o pastor já falou, já pregou, o Espírito Santo falou com a pessoa, então incomodou a pessoa. Quem pode, quem não pode? Quem não pode? Quem não quer largar o pecado. Quem pode? Todo aquele que quer se aproximar de Deus largando o pecado. Não importa o que você fez antes de entrar aqui, o importante é o que você vai fazer depois que você sair daqui. Quem está entendendo? Por quê? Porque foi lhe dado mais uma oportunidade. Quantas são as pessoas que participaram da Santa Ceia passada e hoje já não estão mais aqui? Porque alguns morreram, já estão enterrados, porque talvez brincaram com Deus. Então Deus está te dando uma chance hoje. Aí ele fala aqui, ó, não ponhamos o Senhor à prova como algum deles o fizeram, pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem é exterminador? Satanás. Amém? Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem está entendendo? É aquele irmão que fica criticando o outro. De repente, a pessoa está aqui pela primeira vez, ou está aqui hoje e tomou atitude de participar da Santa Ceia, mas porém tem irmão às vezes que viu ele num bar, que viu ele fazendo coisa errada, e aí esse irmão veio para a igreja hoje, e há pessoas que vão o quê? Ficar criticando. Olha lá, estava no bar ontem bebendo, estava lá no baile funk, estava lá no ralabucho, e hoje veio para a Santa Ceia. Mas se esse irmão quiser se arrepender, Deus perdoa ele ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa ele? Então aí ele disse aqui, ó,
Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Se você está de pé, toma cuidado quando você for olhar para o teu irmão e criticar ele, porque se você critica, você também é pecador. Hoje Deus está dando uma chance para você. De repente você, pastor, mas eu fui tentado, esse mês eu fui tentado e bebi, fumei, usei mais uma pedra de crack, usei mais cocaína. Preste atenção no que ele disse aqui, ó. Olha lá o que ele disse, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? A tentação que está sobre nós era o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preste atenção. Você prestou atenção no detalhe dessa palavra? Olha o que ele disse aqui, ó. Não me veio, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quer dizer, Deus, ele dá o livramento? Dá o livramento, igreja? Dá o livramento. Mas ele disse aqui, ó, de sorte que possais suportar. Quer dizer, porque Deus dá o livramento, vai deixar de vir lutas? Ele está dizendo aqui que as lutas, enquanto estivermos no mundo, elas vão continuar vindo, mas Deus vai fazer com que nós o quê? Venhamos a suportar todas elas. Ele disse, ó, vamos ler de novo: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação. O que é a tentação hoje? Uma vez você vem participar da Santa Ceia hoje, e você fuma, você bebe, você usa pedra, você usa cocaína. A tentação, quando você participar da Santa Ceia, o diabo vai ficar tentando você. Usa mais uma vez pedra, fuma mais um cigarro, fuma mais um, cheira mais um pouquinho de cocaína. Vai vir a tentação, mas Deus, ele vai dar o escape de todas. Com a tentação vos proverá livramentos, de sorte que a possais suportar. Vão continuar vindo lutas, vão continuar vindo os problemas, vão continuar vindo as dificuldades, mas porém, se você confiar, Deus, ele vai te dar vitória de todas elas em nome de Jesus. Quem está entendendo isso?